Então, galera, vamos lá, falar um pouquinho do Audience Marketing. E nesse contexto todo que a gente está falando de dados, publicidade, persona, antes disso eu queria dar um passo atrás e falar da Hurricane. Por que a gente criou o Audience Marketing? Na verdade, a Hurricane ela começou com uma DMP, uma CDP, que é a evolução disso. Lembra que tem aquele videozinho aqui que pode te ajudar. Mas basicamente a gente é uma ferramenta especializada em dados de first party, que são os dados de comportamento. A gente já viu isso, tá? Mas beleza, imagina que a gente então começa a atender uma série de clientes e temos uma série de parceiros com as nossas tags, com as nossas capturas de dados espalhados pela internet inteira. Chegou um momento onde a Hurricane se viu com o seguinte problema. De um lado eu tinha vários clientes com o seu dado de first party mais organizado possível e já usando ele fazendo campanhas com bons resultados de performance, etc. Só que esses caras eles querem mais. Eles querem entender, beleza, eu já organizei meu quintal de casa. Para onde eu consigo ampliar o alcance da minha base de maneira mais segura? Ele então está buscando dados de second ou de third party. Mas do outro lado, a Hurricane também tinha milhares de sites, tem até hoje milhares de sites, e também todos esses dados organizados, gerados desse site, estão categorizados em critérios de interesse de internet. Lembra dos dados enriquecedores, identificadores? Então a Hurricane pegou ali milhões de dados, organizou todos eles em categorias e quis então oferecer para esses clientes de first party. E deu muito certo, por quê? A partir do momento que eu tenho um cliente que já organizou o seu dado de casa, aquela coisa, a gente começa arrumando o quintal para depois olhar para fora. Eu fiz isso com a minha DMP, vou dar meu próximo passo. Essa negociação aqui de second, de third party, foi muito mais legal ainda quando a gente focou no second party. Por quê? Eu tinha desse lado providers com dados como, por exemplo, o blog do Enem, que é um grande parceiro nosso, que tem ali os dados de todo mundo que quer fazer Enem, SISU, vestibular, dos mais diversos no país inteiro. Esse cara ele é remunerado, ele recebe dinheiro para ter os seus dados disponíveis no nosso Audience Marketing. E você, se a tua persona, se o teu público-alvo é justamente esses jovens aqui, a gente facilita essa troca de dados. Então o Audience Marketing nada mais é do que um grande marketplace que a gente está lançando agora com esse objetivo, ligar as duas pontas, os publishers, os providers de dados e aqueles anunciantes que querem acelerar a sua publicidade. Os publishers, é muito legal falar deles porque a internet inteira nasceu por causa desses caras. A internet começou quando esses caras começaram a virar os grandes portais de conteúdo e as notícias foram todas sendo consumidas online. E do outro lado, os anunciantes, eles querem o quê? Segmentação e cada vez mais performance, que são os dados em cima desses caras. Quando os publishers, então, chegam e esgotam o seu inventário de mídia ou não conseguem vender, depois vocês podem estudar um pouco mais sobre mídia programática, mas basicamente esses caras eles têm que criar novas fontes de receita. E aí então, o Audience Marketing também é uma oportunidade para você, se você for um publisher, de ter todos os seus dados organizados, categorizados certinho e disponibilizados para todos os anunciantes dessa grande rede. Esse é o contexto do Audience Marketing. É importante a gente falar que a gente está começando agora a abrir o acesso cada vez mais em larga escala. Então, se você tiver aí curiosidade, acessa aí audiencemarket.co e a gente então começa com um trial e que tenta fazer uma campanha. Lembrando, no Audience Market a gente tem audiências de third party e de second party. Já falamos sobre isso, então não adianta você querer comprar uma coisa esperando outra resposta. Mas estamos lá. Conversa com a gente, começa o seu trial agora, só acessar.